Olá, eu sou Andressa Fontes, nutricionista funcional, e hoje estou aqui para um bate-papo onde vamos conversar sobre diabetes. Então, pessoal, eu selecionei algumas perguntas que são as dúvidas de vocês e também dúvidas frequentes que eu recebo no consultório. A gente vai focar no assunto diabetes e nutrição. A primeira pergunta é: a pessoa com diabetes pode consumir açúcar mascavo? Que cuidados devem ser tomados? A diabetes é uma doença, uma patologia onde a gente tem dificuldade no controle do açúcar no sangue. Então, como uma forma da gente manter esses níveis normais e controlados, o ideal é que a gente não faça a ingestão de açúcar. O açúcar mascavo é uma forma mais natural. Ele tem nutrientes interessantes, ele tem ferro, ele tem complexo B, ele tem um pouquinho de fibra, tem um pouquinho de antioxidantes. Porém, é um açúcar e não é recomendado o consumo na diabetes. Que cuidados a gente precisa tomar? De lembrar que não é só o açúcar, mas também os alimentos que viram açúcar rapidamente, como, por exemplo, o arroz branco, o macarrão branco, a farinha, né? Principalmente os farináceos. Então, é proibido consumir esses alimentos? Não. Mas o ideal é que eles venham equilibrados dentro de uma refeição com todos os grupos alimentares. Por exemplo, no prato de almoço a gente tem uma salada, a gente tem uma fonte de proteína, a gente tem um azeite e esse grupo alimentar. Dessa forma a gente gera um equilíbrio e a gente não dá um pico rápido de açúcar no sangue. A próxima perguntinha é: qual adoçante melhor para as pessoas com diabetes? A gente tem diversos tipos de adoçantes no mercado e o ideal é que a gente privilegie as formas que são naturais. Existem vários adoçantes, como eu citei, alguns deles são artificiais, eles têm sódio e podem influenciar em outras doenças associadas, como a pressão arterial. O ideal é que a gente prefira as formas naturais. E quais são essas formas? A gente tem a estévia. Alguns pacientes, alguns indivíduos, eles reclamam que tem um saborzinho residual. Isso vai variar de acordo com a tecnologia de cada marca na extração da folha, desse açúcar que é de uma folhinha. A gente tem também as formas de talmatina e xilitol. Esses já têm um sabor mais agradável, porém algumas pessoas sentem desconforto digestivo. A gente tem uma gama de possibilidades de adoçante. O ideal é testar e ver o que se encaixa melhor para você, entre sabor e esses efeitos, né, que podem aparecer com o consumo. Próxima pergunta: quais alimentos causam diabetes? E essa é a pergunta mais clássica, porque a gente tende a achar que é só evitar uma coisa ou outra e não é tão simples assim. A diabetes ela é uma doença crônica e ela é uma consequência de uma cronificação do problema. Na verdade, a gente tem dois tipos de diabetes. A gente tem a diabetes tipo 1, que ela está relacionada com o processo genético, ela é uma doença autoimune e infelizmente a gente não tem como evitar. E a diabetes tipo 2 é a diabetes que nós chamamos de adquirida. Então, ela é uma consequência do estilo de vida, que está associada a maus hábitos alimentares e também está associada ao sobrepeso e à obesidade. Quando a gente tem um ganho de peso e principalmente quando a gente acumula mais gordura nessa região abdominal, que nós chamamos de gordura visceral, a gente vai aumentar o processo de inflamação no corpo. Essa inflamação, ela está relacionada com a resistência à insulina. O que é isso? A insulina, ela é o hormônio que faz o controle do açúcar no sangue. Uma vez com que eu tenho esse processo inflamatório associado ao sobrepeso, ao estilo de vida, à inatividade física, a má hábitos alimentares, esse hormônio começa a não dar conta. Ele precisa mandar um sinal que é para controlar o açúcar e ele não consegue mandar essa mensagem. Então, como uma forma de compensar essa dificuldade de enviar esse sinal, o nosso corpo começa a produzir mais insulina. E aí o órgão que produz a insulina, que é o pâncreas, ele começa a cansar. E ao longo dos anos, quando a gente tem o sobrepeso associado à obesidade, a gente começa a chegar a essa situação que é de resistência à insulina e, como consequência, a gente tem o diabetes. E depois, com o diabetes descontrolado, com a dificuldade desse controle, a gente vai aumentando o risco para doenças cardiovasculares. Por isso é tão importante, a gente fala tanto que nós precisamos prevenir o diabetes. Próxima perguntinha: comer açúcar demasiadamente é o que gera diabetes? Infelizmente não é só o consumo de açúcar demasiado, ele está associado, está sim, e não existe indicação para comer açúcar demais.
Eu costumo dizer que a gente precisa entender que o açúcar ele é importante e que o grande problema é comer açúcar demais. Assim como todos os alimentos. A gente não deve julgar os alimentos como bons ou como ruins. Às vezes ele é ruim quando a gente pensa nesse excesso. O ideal é não ter excesso, principalmente todos os dias, mas não significa que com equilíbrio no final de semana a gente não possa se permitir, desde que nós não tenhamos a diabetes. Pensando nesse aspecto de prevenção, não é só o açúcar que está associado. Eu já falei anteriormente dos alimentos que viram açúcar rapidamente, que a gente precisa moderar e equilibrar esse consumo. Mas também todos os outros alimentos que não são tão saudáveis, que são mais calóricos e principalmente a combinação açúcar com gordura. Eu costumo dizer que na natureza a gente não encontra alimentos que tenham açúcar e gordura juntos. Ou o alimento ele é doce ou o alimento ele é fonte de gordura. Porém, nos produtos industrializados, como doces, bolos, a gente encontra. E aí eu costumo dizer que é importante a gente procurar equilibrar, procurar essas versões mais saudáveis desses alimentos com teor de açúcar menor e aumentar o consumo de comida de verdade. Esse mês é o mês de novembro, é o mês para a conscientização do diabetes e eu queria chamar a atenção para vocês para o cuidado da alimentação, para a gente pensar na alimentação também como uma forma de autocuidado e principalmente na prevenção de doenças. É isso, pessoal. Espero poder ter ajudado, ter trago algumas informações relevantes para vocês e até a próxima.